Olá, senhores. Vamos aí fazer um resumaço, né, de cordas e tubos sonoros para vocês, tá? Eu vou colocar sem dependência das equações de muitas fórmulas que aparecem para vocês, até porque existe um probleminha, tá? Vocês têm cordas e tubos sonoros. Quer ver? Ó, dá uma olhada aqui. Cordas, vamos mudar o slide, e tubos sonoros. Só que aí você tem tubo aberto e tubo fechado. E aí olha que interessante. Existe uma equação aqui que ela serve para corda e ela é igualzinha para tubo aberto. Mas na hora que você chega em tubo fechado, essa equação muda. Muda um valorzinho, mas muda. Então, é ruim porque você tem duas equações. Não é uma para corda e uma para tubos. Não, é uma que serve para corda e tubo aberto. E a outra para tubo fechado. Então, além de ser uma fórmula pouco usada, que vocês teriam que decorar ainda, vocês vão ter que decorar as duas, porque para cada situação serve uma e o pior, né? Uma para corda e tubo aberto, não dá para separar apenas tubos e apenas cordas. Então, ó, eu não quero trabalhar, eu não costumo trabalhar com essa formulinha, tá? Inclusive, eu nem costumo lembrar dela. Aluno pergunta, eu tenho que meio que memorizar, deduzir ela mentalmente para poder falar. No final do ano, a gente costuma lembrar um pouco mais, porque acaba aparecendo em todos os materiais de todas as escolas que a gente trabalha, né? Então, olha só que bacana. Queria mostrar para vocês a primeira situação. Como que eu faço para achar o lambda a partir do comprimento da corda ou do comprimento do tubo que nós estamos trabalhando aqui. Aliás, deixa eu abrir a câmera para vocês aqui também. Porque aí vocês veem eu gesticulando aqui, mostrando o que eu quero mostrar aqui para vocês também, tá? Então, ó, como que a gente faz para achar o lambda a partir da corda ou do tubo, do comprimento da corda e do comprimento do tubo? Por exemplo, eu coloquei um desenho para nós, tem até o tamanho do ventre, né? 2 vezes a amplitude de vibração aí, mas a gente não vai se preocupar com a amplitude aqui, tá? A gente vai se preocupar apenas com esse comprimento. O que eu gostaria de lembrá-los é que um comprimento de onda inteiro representa uma oscilação completa da nossa onda, lembra? Então ela sai dessa posição, vai até uma crista, vai até o vale e volta para essa posição. Enquanto a onda vibrou, enquanto a onda se propagou e permitiu essa vibração, ela percorreu uma distância aqui para nós, ó. E essa distância que ela percorre ao completar uma oscilação é o que nós chamamos de comprimento de onda, certo? Obviamente que essa onda ela pode vibrar crista e vale muito rapidamente, como se fosse uma corda para nós aqui, e isso significa que a gente ia ver uma parte dela lá em cima e parece que é a mesma parte lá embaixo ao mesmo tempo, né? Então a gente teria mais ou menos ela oscilando dessa forma. Eu quero chamar a atenção disso daqui, ó. Toda vez que você tem um lambda, olha quantos gomos você tem aqui. Ou o chamado ventre para nós, né? Essas linhas pontilhadas indicam isso, tá? A corda vibra tão rápido que o nosso olho, vai mais rápido do que o olho consegue sensibilizar, a retina, né? Consegue ser sensibilizada. Então a gente começa a ver a corda em várias posições ao mesmo tempo. Ela não está em várias posições ao mesmo tempo, mas é muito rápida e a hora que o olho fotografa, ele fotografa ela em várias posições. Então ali seria a corda em cada instante, mas a gente tem a sensação dela estar passando por várias posições ao mesmo tempo, tá? Então, sempre tem uma tosse, né? Desculpa. Eu queria que vocês enxergassem isso, que cada lambda tem 2 gomos. Ou, melhor, eu gosto de trabalhar desse jeitão. Se eu olhar um gomo, eu posso falar que um gomo é metade de tudo aquilo, é metade do comprimento de onda. Vamos guardar isso? Mas eu já sei achar meu comprimento de onda de outro jeito. O time que está ganhando não se mexe, na verdade. Então, se você já sabe achar, sem problema nenhum. Eu quero mostrar como fica fácil trabalhar dessa forma aqui para tubos e cordas sonoras, tá? Por exemplo, vamos determinar o comprimento de onda dessa onda aqui? Eu percebo que o comprimento do fio são 6 metros. E eu percebo que aqui ele tem no total 3 gomos. Pô, peraí. Eu sei que cada gomo vale lambda sobre 2. Se eu tenho 3 gomos, eu posso falar que eu tenho 3 vezes esse lambda sobre 2. E a hora que eu pego lambda sobre 2, mais lambda sobre 2, mais lambda sobre 2, ou seja, 3 lambda sobre 2, ele equivale ao comprimento do meu fio, ou seja, ele equivale a 6 metros. Então, para achar o lambda aqui, ó, o 2 que está dividindo vai passar multiplicando esses 6 metros, e o 3 que estava multiplicando passa dividindo. 6 por 3 dá 2, e 2 vezes 2, a gente descobre facilmente que o lambda vale 4 metros aqui para nós. Ah, peão, para! Eu tinha batido o olho lá, vi que 2 gominhos já era 2 terços, então, fechou.
Falei para vocês, pode continuar trabalhando dessa forma. Aqui era um exemplo mais simples para nós também, tá? Mas eu gosto de trabalhar para achar o lambda dessa forma. A partir daí, as únicas equações que nós vamos poder ter para trabalhar em cordas e tubos é o V igual a lambda vezes F. A famosa equação fundamental da ondulatória. Vai, girafinha, foge. A gente vai ter a velocidade de propagação é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Fechou? O nosso único problema, senhores, principalmente você, Arthur, que é o grande culpado por tudo isso, né? E todo mundo vai levar de presente aí, mas o grande problema aqui, meninos, está na velocidade. Olha só, para cordas, nós temos um probleminha. Vocês vão ter que guardar uma equação, que é a chamada lei de Taylor ou Eita, que ficou ruim aqui. Ou equação de Taylor, tá? Essa lei de Taylor, ou equação de Taylor, ela relaciona a velocidade de propagação de uma onda em uma corda. E aí ela depende de dois fatores nessa corda para nós, tá? Aliás, de três fatores. Primeiro, ela vai depender de uma chamada densidade linear. Densidade volumétrica é massa por volume. Densidade superficial seria massa por área. Densidade linear, eu vou fazer massa pelo comprimento. Aqui, no sistema internacional, a gente precisaria entrar com a massa da corda em quilogramas, o comprimento em metros, e aí a densidade linear sai para nós em quilograma por metro, certo? E aí, a equação de Taylor, ela mostra para nós como é que calcula a velocidade de propagação em uma corda. Olha que bacana. Essa corda, obviamente, ela depende de estar tracionada. E quanto mais tracionada ou menos tracionada, essa velocidade, essa onda pode se propagar com mais facilidade ou menos facilidade. Um exemplo. Imagina você pegar uma corda de violão e deixar ela bem esticadinha. Você consegue vibrar ela facilmente. Se você deixar ela bamba, tem mais dificuldade para vibrar e fazer a onda se propagar nela, né? Então, quanto mais tracionada ela estiver, mais fácil é da gente propagar a onda. Portanto, a tração aqui, ou a tensão, às vezes aparece F aí no lugar, que é de força tensora para nós, tá? É diretamente proporcional à velocidade. O que vai atrapalhar é a densidade linear da corda. Quanto mais grossa ela for, ou seja, quanto maior a densidade dela, por que mais grossa a maior densidade? No mesmo comprimento, se eu pego uma corda fina e uma corda grossa, a corda grossa tem mais matéria, portanto, ela tem mais massa no mesmo comprimento. Então, quanto mais grossa, maior a densidade linear dela, mais difícil fica de vibrar essa corda, certo? Então, aqui, a densidade linear, ela é inversamente proporcional. Só que essa equação, ela tem uma raiz quadrada dessas duas grandezas aqui para nós, tá? Então, essa é a equação de Taylor. Aqui que é o problema, senhor Arthur e companhia. Cordas, vocês vão ter que lembrar dessa equação. Na verdade, dessas duas, né? Como calcular a densidade linear, mas principalmente como achar a velocidade de propagação numa corda. Obviamente que a força aqui tem que entrar em Newton. A nossa densidade linear, nós vimos lá quilograma por metro, para que a velocidade saia em metros por segundo. Ah, peão, beleza. E tubos sonoros? Ah, moçada, olha só. Tubos. Nós estamos falando, são tubos sonoros. Nós vamos ter o ar e a onda sonora se propagando dentro do ar desse tubo. Então, aí é a velocidade do som no ar. Só que a velocidade do som do ar depende de uma série de fatores, pressão, umidade relativa, uma série, o local de que você está, temperatura. Então, a velocidade do som no ar é variável. Ela pode variar de 300 a 350 metros por segundo, tem exercício que está em 320, 330, 340. Em outras palavras, como depende de uma série de fatores, o exercício vai fornecer para você essa velocidade. A não ser que ele dê todos os outros dados e peça para você calcular, mas aí já não depende de uma equação. Depende do conhecimento de V lambda F, encontrar os harmônicos e tudo mais. Então, bacana de tubos sonoros é que a velocidade ele entrega para você. Normalmente ele vai te dar esse valor, a não ser que ele peça para calcular esse valor, como eu disse agora há pouco. Fechou ou não? Com isso, nós vamos começar a falar em cordas e tubos. Olha que bacana. Primeiro, cordas, tubo aberto e tubo fechado. Vamos lembrar, o tubo aberto, ele está aberto nas duas extremidades. E o tubo fechado, ele está aberto em uma extremidade, mas ele está fechado, ó, na outra extremidade para nós aqui, certo? Então, dessa forma, quando a gente trabalhar com corda, a corda, ela está amarrada
nas duas extremidades dela. Nós temos aqui o que nós chamamos de nó. E dentro dela aqui, onde ela oscila, nós temos o nosso chamado ventre, certo? Obviamente que aqui, se eu aumentar a frequência de vibração dela, eu aumento o número de gomos, né? E você percebe que a primeira configuração que a gente pode ter a gente apresenta um gomo, porque não tem outra opção, né? Ela tem que estar amarrada nas duas pontas e ela vibra com um gomo apenas. Essa primeira vibração, senhores, esse primeiro modo de vibração, às vezes é falado esse termo, tá? Primeiro modo de vibração. Ele é chamado de modo fundamental. Então, aqui, ó, esse é o modo fundamental para nós. Fundamental. Fechou? Esse é o modo fundamental. É sempre o primeiro modo de vibração de cada um deles. Então, esse modo fundamental é também aqui nesse primeiro tubo que eu estou colocando aberto e também nesse primeiro tubo que eu estou colocando fechado para nós, certo? Daqui a pouco eu vou nos tubos, vamos continuar aqui nas cordas. Olha que bacana. Aqui, um outro nome que eles podem chamar, nesse primeiro modo de vibração, é o chamado primeiro harmônico. Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho da letra desse daqui, tá? Mas esse daqui é o chamado primeiro harmônico. Vou colocar aqui um pouquinho mais para cima. Então, nós temos o primeiro harmônico. Pior, nos outros também serão? Exatamente. Aqui nós vamos ter o primeiro modo de vibração, é chamado de primeiro harmônico em todos os casos. Não importa se é corda, tubo aberto ou tubo fechado para nós. Então, esse primeiro harmônico, senhores, ou o modo fundamental, ele indica como que nós vamos variar os próximos harmônicos. Uai, peão, como assim? Bom, vamos lá. Quantos gomos vocês estão vendo aqui no primeiro modo de vibração? Olha só. Eu tenho um gomo apenas, não tem? Tem um gominho lá, ó. Formou um gominho para nós, certo? Era uma crista ou um vale, como eu representei para vocês aqui, ó. Uma crista e um vale. Aqui, ó, um gomo para nós, uma crista e um vale, certo? Então, aqui, ó, eu tenho um gomo. Isso significa que, se o primeiro modo de vibração é um gomo, agora de gomo em gomo, eu vou estar variando o meu harmônico. Então, olha só que bacana. Se no primeiro harmônico eu tenho um gomo, aqui embaixo que eu tenho dois gomos, significa que eu estou vibrando no modo de segundo harmônico. Esse é o segundo harmônico de vibração para nós, o segundo modo de vibração. No de baixo aqui, senhores, que a corda está vibrando com 3 gomos, isso significa que eu estou vibrando, então, no chamado terceiro harmônico. E assim por diante. Se eu tiver no quarto harmônico, eu vou ter 4 gomos. Se eu tiver no sétimo harmônico, 7 gomos. No 11º harmônico, 11 gomos. Se eu tiver com 20 gomos, eu estou no 20º harmônico. Essa é a brincadeira aqui para nós, certo? Pião, como é que eu faço para achar o comprimento de onda? Já expliquei para vocês. Se você tiver um gomo, é 1 lambda sobre 2 igual ao comprimento. Se tiver 2 gomos, são 2 vezes lambda sobre 2, porque você tem 2 lambda sobre 2, é igual ao comprimento L. Se eu tiver 3 vezes lambda sobre 2 é igual ao comprimento L. Então, se ele te der o comprimento, você já achou o lambda. O único problema aqui em cordas, você precisa da equação de Taylor para descobrir a velocidade dela. E aí, se você jogar no V lambda F, você achou a frequência. Vou marcar aqui. Esse é o cara que normalmente a gente tem a preocupação aqui que resolve a nossa vida, tá? A chamada frequência. Daqui a pouco a gente volta nela, você vai entender o porquê. Fechou em tubo em cordas? Cordas, então você tem 2 nós e um ventre, o ventre fechadinho. A partir daí, cada harmônico você vai aumentando um nó. Tinha 2, vai para 3 e aumenta um gomo. O próximo harmônico, ao invés de 3, vai para 4 nós e você aumenta um gomo e assim por diante. Fechou? Tubo aberto. Tubo aberto, ele é aberto nas duas extremidades, tá? Nas duas extremidades. E aí você percebe que a hora que o som chega aqui, senhores, como o som tem o poder de difratar facilmente, ele difrata, ó. Ele não consegue fechar o nosso gominho aqui, certo ou não? Isso significa que o ventre, lembra que isso daqui é chamado de ventre, ó? O ventre ficou aberto, ficou livre. Então aqui ele recebe o nome de ventre livre para nós. Então percebo que diferente de cordas, que nas extremidades nós temos nós, nas extremidades do tubo aberto nós vamos ter o chamado ventre livre, dos dois ladinhos aqui para nós. Então nessa primeira configuração, porque eu não consigo ter outra configuração que não fosse essa. Ah, Pião, não daria para ter meio gomo só? Tipo, ele fechar desse jeito aqui, como no tubo fechado? Não dá, senhores. Não dá porque não tem como ter nó na parte aberta. Parte aberta é ventre livre para nós, certo? Então aqui, ó, a gente vai ter ventre livre e um nó no meio dele. E eu pergunto para vocês, quantos gomos vocês estão vendo aí?
Toma cuidado, olha só. Vocês concordam que nós temos meio gomo de um lado, porque não chegou a fechar esse gomo? Meio gomo. Só que se eu olhar do outro lado, eu também não fechei o gomo aqui, né? Eu também tenho meio gomo. Se eu juntar meio gomo de um lado e meio gomo de um outro, eu vou ter no total um gomo. Vocês estão percebendo que é parecidíssimo com corda? Corda, a diferença é que a gente dividiu no meio, pegou um pedaço, inverteu com o outro, virou tubo aberto. Então, tubo aberto e cordas, eles andam muito parecidos. Por isso, até que aquela equação que eu nem vou mostrar, ela serve para os dois aqui. Fechou? Mas olha que bacana. Esse é o primeiro modo de vibração que a gente consegue ter. A gente não consegue outra configuração menor do que essa. A partir de agora, se o modo fundamental eu tenho um gomo, cada harmônico que eu vou variar agora também vai variar de gomo em gomo. Então, olha que bacana. No segundo aqui, ó, meio gomo, aí eu percebo que aqui no meio entrou mais um gomo. Eu tenho agora os ventres livres nas extremidades, só que ao invés de um nó, eu tenho dois. De novo, aumentei um nó, certo ou não? Só que agora eu tenho dois gomos. Se eu tenho dois gomos, senhores, significa que nós estamos agora no chamado segundo harmônico para nós. Fechou? Passa para o próximo. Próximo modo de vibração. Eram dois nós, agora eu vou aumentar um nó. Então eu vou para três nós, aqui continua sendo ventre livre e ventre livre. E nessa forma eu tenho meio gomo de um lado, meio gomo de um outro, um gomo inteiro, mais um gomo inteiro, dois gomos, 2,5, 3. Se eu tenho 3 gomos, significa que o modo de vibração aqui é chamado de terceiro harmônico. E assim por diante. Se vocês tiverem 4 gomos, ou seja, 3 no meio, metade de um lado, metade do outro, que dá um total de 4, você está no quarto harmônico. Se tiver 8 gomos, ou seja, 7 inteiros no meio, meio de um lado e meio do outro, por causa do ventre livre, né? Você está no oitavo harmônico. E assim por diante. Belezura? De novo, o importante aqui para nós é a frequência. Conforme a gente vai descendo os harmônicos vão ficando maiores, a frequência vai ficando maior também. Belezura? Agora o nosso problema é aqui no tubo fechado. E eu vou fazer o seguinte, como minha câmera ela vai ficar fixa aqui no vídeo, eu vou trazer isso daqui um pouco mais para o lado, senão depois vocês não vão conseguir enxergar, né, no vídeo gravado. Então deixa eu trazer esse daqui para o ladinho, esse daqui também para o ladinho. Pronto, e meu vídeo vai ficar aqui. Agora dá para a gente trabalhar. Meninos, tubo fechado, olha só, ele está fechado em um dos lados. Isso significa que ele vai ter o famoso ventre livre em um dos lados que está aberto. Só que no outro, como o tubo está fechado, a nossa onda consegue se amarrar aqui, ó. A onda sonora, ela para ali de vibrar. Então eu tenho um chamado nó, né? Esse pontinho sempre, ó, chamado nó para nós. Então, agora percebo que a primeira configuração que eu tenho aqui é essa, onde eu apresento aí para vocês apenas meio gomo. Percebam que esse gomo, de novo, ó, não chega a fechar. Nós temos aí o chamado ventre livre para nós. E agora, percebo que no tubo fechado, que é fechado em um dos lados e aberto no outro, tá? Se o primeiro modo de vibração dele tem meio gomo, significa que cada harmônico eu vou variar de meio em meio gomo, tá claro? Só que agora, olha a próxima configuração. A próxima configuração, eu tinha um nó, vai aumentar um nó. Então agora eu tenho 2 nós, sempre aumenta um. A corda começa com 2 já, tubo aberto e fechado começa com 1. E cada harmônico aumenta um nó. Nos 3 acontece isso. Era 2, foi para 3, 3 foi para 4. Aqui era 1, foi para 2, 2 para 3. Aqui é 1, vai para 2. No próximo, ó, eu vou marcar aqui, ele vai para 3. Mantendo sempre na extremidade aberta o chamado ventre livre, certo? Só que agora, olha que bizarro. Eu tenho meio gomo aqui do ventre livre. E eu tenho meio gomo aqui com meio gomo aqui, que dá um gomo inteiro, na verdade. Peraí. Mas nós falamos aqui que o harmônico vai variar de meio em meio gomo. Então, cada meio gomo vale um harmônico. Se eu tenho um meio gomo, eu tenho um harmônico, é o primeiro harmônico. Aqui eu tenho 3 meios gomos. Isso significa que esse harmônico nós vamos chamar de terceiro harmônico. Porque se eu tenho 3 meios gomos, significa que eu tenho terceiro harmônico. Não, peão, mas e o segundo harmônico? Em tubo fechado, o segundo harmônico não existe. Na verdade, o harmônico par, para nós em tubo fechado, ele não existe. Porque para ser par, ele teria que fechar esse nó aqui, ó. Ele teria que se fechar aqui na parte aberta, para ficar um único gomo para nós. E não tem como, né? Na parte aberta é o chamado ventre livre para nós. Então agora, meninos, aqui a gente não tem os harmônicos pares.
tem todos em cordas, tem todos em tubo aberto, mas em tubo fechado, que é o fechado de um lado e aberto do outro, eu não vou ter o harmônico par. Percebo que na próxima configuração eu tenho um meio gomo, 2, 3, 4, 5. Pulou do terceiro para o chamado quinto harmônico para nós. Então, o único cuidado que você tem que tomar aqui é lembrar que em tubo fechado você não existe os harmônicos pares para nós aqui. Belezura? Pião, mas como é que eu faço para achar o comprimento de onda tanto em tubo aberto como em tubo fechado? Do mesmo jeitão, do mesmo jeitão. Você quer ver? Vamos pegar o terceiro harmônico aqui. Quantos gomos você tem no terceiro harmônico do tubo aberto? Um gomo, 2 gomos, 2,5 com mais meio, 3. Você tem 3 gomos? 3 vezes lambda sobre 2. Cada gomo é lambda sobre 2. Isso tudo é igual ao comprimento do teu tubo. Se ele der o comprimento, você achou o lambda. E olha que bacana. A velocidade ele vai dar. Se achou o lambda e tem a velocidade, vai na equação fundamental modulatória e encontra a frequência. Acabou. Fechou ou não? Mesma coisa em tubo fechado. Ó. Você tem meio gomo? Ô, Pião, agora é meio gomo. Não tem problema. Cada gomo não é lambda sobre 2? Se você tem meio gomo, você vai pegar meio de lambda sobre 2. Vai ficar desse jeitão aqui. Ó. Vou até escrever. Ó. Meio de lambda sobre 2. Tudo isso é igual ao comprimento do tubo. Se ele der o comprimento, você consegue achar o lambda aqui. Não tem segredo para achar o lambda aqui desse jeito. Belezinha, moçada? Pião, e a frequência? A frequência que é bacana. Tem uma equação que é muito bacana para nós aqui, que vale a pena vocês guardarem, que é essa daqui, ó. A frequência num determinado harmônico, senhores, ela é o número do harmônico vezes a frequência fundamental. O que é a frequência fundamental? É a frequência de vibração no primeiro harmônico. Mas ela vale para quem aí? Para todos. Para corda, para tubo aberto e para tubo fechado. Mesmo tubo fechado não tendo os harmônicos pares. A única diferença, você não vai conseguir calcular harmônico par ali. A frequência do harmônico par, você acha um valor, mas ela não existe, tá? Mas essa equação serve para todos. Quer ver um exemplo? Em qualquer um deles aqui, se eu pegar e falar que a frequência vale 100 Hz, a frequência no fundamental, significa que aqui no segundo harmônico é 2 vezes 100, 200 Hz. Aqui no terceiro harmônico, 3 vezes 100, 300 Hz, e assim por diante. Se eu falar, por exemplo, que a frequência lá no primeiro harmônico de tubo fechado vale 15 Hz, significa que no terceiro harmônico ela vale 3 vezes 15, 45 Hz. E assim por diante, tá? E é bacana você perceber uma coisa. Olha que interessante, ó. Se eu falar que a frequência fundamental em tubo aberto, aliás, deixa eu voltar esses valores do tubo fechado. Se eu falar que a frequência fundamental no tubo aberto vale 4 Hz, isso significa que no segundo harmônico é 2 vezes 4. A frequência de vibração aqui é 8 Hz. No terceiro harmônico é 3 vezes 4. Então, 12 Hz. Eu gostaria que vocês olhassem que cada vez que varia de um harmônico para um harmônico seguinte a ele, né? Fugiu a palavra agora, mas um harmônico seguinte a ele varia exatamente o valor da frequência fundamental. Então, aqui, ó, cada vez que varia de um harmônico para o harmônico seguinte, ele varia da frequência fundamental. Quanto que é fundamental? 4. De 4 para 8, ele variou 4. De 8 para 12, ele varia 4 novamente para nós. Tá certo? Pião, mas e no tubo fechado? Ó, era 15 o fundamental. Aqui ele variou em 30, de 15 para 45, porque aqui ele pulou 2 harmônicos, né? Do primeiro ele pulou o segundo e já foi para o terceiro. Ele varia de 2 em 2. Então só toma cuidado aí no tubo fechado para nós, certo? Mas sempre de um harmônico para o harmônico seguinte, ele varia. Senhores, não sei se vocês perceberam no decorrer do vídeo, mas eu acabei pausando aqui para passar umas fita crepes no meu cachorro que estava latindo, né? Vocês estavam ouvindo. Mas vamos lá. Então essa sequência eu tive que correr atrás dele, por isso que eu tô afobado, tá? Essa sequência, quando muda de um harmônico para o harmônico seguinte, ele sempre varia do valor da frequência fundamental para nós. Então, essa equação é muito bacana para nós. Fechou? Isso é corda, tubo aberto e tubo fechado. Aí você vai falar, Pião, você correu atrás do cachorro agora que você está terminando o vídeo? Não terminei o vídeo. Vamos fazer uns exercíciozinhos aqui para a gente testar, treinar tudo isso? Olha só que bacana, ó. Muda aí, slide. Aí, ó. Esse exercício primeiro. Os sons musicais podem ser produzidos pelas oscilações de cordas, violão, piano, membranas, tímpano, tambor, colunas de ar, flautas, tubos, blocos de madeira e outros corpos.
Um estudante na aula de música percebeu que os ruídos de fundo de baixa intensidade da sala produziam ondas estacionárias em um tubo de papelão de comprimento 50 centímetros com as duas extremidades abertas. Opa, pera lá. Arthur, você que tinha solicitado tudo isso aqui, né? Olha só. Você desenha um tubo e esse tubo é aberto dos dois lados, beleza? Você já sabe que o comprimento dele, ó, desde uma extremidade até a outra, vale 50 centímetros. Isso daqui é o comprimento do tubo para nós, certo? Sendo a velocidade, lembra que eu falei que ele vai dar a velocidade do som no ar? Sendo a velocidade do som no ar dentro do tubo de 340 metros por segundo, qual é, grifa aí, a frequência fundamental em hertz do som produzido pelo tubo? Olha só, o único cuidado que você tem que tomar, vocês vão saber desenhar os harmônicos. Se ele falar no terceiro, no quinto, no segundo, e o fundamental, o principal é o fundamental de cada um deles, tá? No caso, tubo aberto, o modo fundamental de vibração é ventre livre dos dois lados. Então, a onda vibra mais ou menos desse jeitão aqui, ó. Certo? Ventre livre de um lado, ventre livre do outro e o nó aqui no meio. Não precisa ficar desenhando e marcando o ventre livre, não tem necessidade, tá? Só para a gente poder recapitular o que a gente falou aqui. Bom, olha que bacana. Eu quero saber qual é a frequência nesse modo fundamental de vibração. Essa é a pergunta do exercício, em hertz. Eu preciso só, na equação fundamental do ondulatório, ó, a velocidade ele deu que vale 340 metros por segundo. A frequência é o que eu quero. Só falta o lambda. Como é que eu falei para vocês que a gente acha o lambda? Meio gomo. Meio gomo, eu tenho total um gomo. Um gomo representa um lambda sobre 2. Igual ao comprimento do tubo, que vale 50 centímetros. Esse 2 passa multiplicando, a gente descobre aqui que esse lambda, ó, ele vale 100 centímetros ou o equivalente a 1 metro. Acabou, ó. Se o lambda vale 1 metro, a gente descobre que a frequência de vibração aqui é de 340 Hz. Fechou, senhores? Bora para mais um? São só 4. No caso, faltam 3, né? Bora lá? Eu vou correr aqui o slide, não vou deixar de terminar de copiar, porque você pode parar e copiar, certo? Bora lá, então. Olha o próximo. Considerando, de novo, olha lá, considerando que a velocidade do som no ar é igual a 340 metros por segundo, que o canal auditivo humano pode ser comparado a um tubo de órgão, com uma extremidade aberta e outra fechada. Tem exercício que, às vezes, de órgão, já teve exercício que ele considerou que o aluno saberia que o órgão ele tem um tubo aberto de um lado e fechado do outro. E eu não sabia disso. Eu sei por causa dos exercícios, mas ele considerou que o aluno sabia disso. E aí ele falou assim, um tubo de órgão aberto em sua extremidade. Então ele já falou, ó, já era aberto em um, abriu no outro, ficou um tubo aberto dos dois lados, tá? Mas é bem raro o exercício contar com essa informação, que você já sabe essa informação. Olha lá, que o canal auditivo humano pode ser comparado ao tubo de um órgão com uma extremidade aberta e a outra fechada. Qual deveria ser o comprimento desse canal auditivo para que a frequência, grifem aí, para que a frequência fundamental de uma onda estacionária seja de 3.400 Hz. Então, agora, percebe que ele inverteu um pouquinho, ó. Ele deu um tubo, e agora esse tubo é um tubo fechado, fechado em uma das extremidades. O comprimento desse tubo é o que ele está perguntando para nós. Olha só, esse comprimento é a pergunta dele, ó. Qual deveria ser o comprimento do canal auditivo? Que se assemelha, ele fala aqui, ó, pode ser comparado a um tubo fechado. E isso é o que ele está perguntando. Primeiro, como ele está vibrando no modo fundamental, ele dá a frequência no modo fundamental, então a gente vai desenhar aqui a frequência, a vibração no modo fundamental para tubo fechado. Lembra? Ó? É meio gominho, porque aqui nós temos o chamado ventre livre, a onda contorna, né, o som difrata ali para nós, certo? Dessa forma, olha só que bacana. Nós vamos aplicar a equação fundamental do ondulatório. Vou fazer o contrário do primeiro, tá? A velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. O lambda é o que nós vamos encontrar. E a frequência vale 3.400 Hz. Corta um zero com zero, aqui dá para simplificar, né? Se eu dividir por 34, aqui dá 1. E aqui por 34, dá 10. Esse 10 passa dividindo, a gente descobre que o lambda 1 dividido por 10, ele dá 0,1 metro, ou o equivalente a 10 centímetros. E agora, como é que eu faço para achar o comprimento do tubo? Muito simples. Quantos gomos nós temos aqui? Meio gomo, não é verdade? Lembra-se que não chegou a fechar um gomo aqui para nós, né? Meio gomo.
Se eu tenho meio gomo, eu tenho meio lambda sobre 2. E isso tem que ser igual ao comprimento do tubo, não é verdade? Só que o lambda nós sabemos quanto é que vale. O lambda vale 10, então vai ficar 10 centímetros vezes 1, que é 10. Dividido por 2 vezes 2 embaixo, que é 4. Portanto, a gente chega que o comprimento do tubo aqui vale 2,5 centímetros. Fechou, senhores? Ah, aqui é teste, né? 2,5 centímetros, é a alternativa B de nádegas para nós aí. Belezura? Bora para o terceiro? Vamos lá? Esse daqui. Uma corda de 50 centímetros de comprimento, fixa nas extremidades e submetida a uma tração de intensidade 10 newtons. Vibra, formando ondas estacionárias. Sabendo-se que a corda tem densidade linear de massa 1, olha lá, a densidade linear da corda é 1 vezes 10 a menos 4 grama por centímetro. Espera lá, grama por centímetro, eu tenho que trabalhar em quilograma por metro, né? Então, vamos ter que transformar isso, ó. Então, isso daqui vai ficar 1 vezes 10 a menos 4. O grama passar para quilograma, eu multiplico por 10 a menos 3. Então, fica 10 a menos 3 quilograma. Dividido pelo centímetro, passar de centímetro para metro, a gente multiplica por 10 a menos 2. E aí fica em quilograma por metro. Então, fazendo essa conta aí, ó, nós vamos chegar aqui, essa densidade linear vai ficar. O 10 a menos 2 passa para cima, fica 10 ao quadrado. Troca o sinal de expoente, né? Menos 4 com menos 3 fica menos 7. E menos 7 com mais 2, a gente chega que isso daqui vale 1 vezes 10 a menos 5 quilograma por metro. Dessa forma, ele pergunta para nós a frequência fundamental de vibração em hertz. Espera lá. Uma corda, ela vibra desse jeitão aqui, ó. Vou colocar uma parede aqui para nós, ó. Uma outra parede aqui. Eu vou colocar uma linha, que essa linha vai ser uma linha imaginária para nós, só imaginando a corda esticada, mas em repouso, tá? Sem nenhuma vibração nela aqui, ó. E a gente sabe que essa corda vibrando no modo fundamental, porque ele pede um modo fundamental para nós, ó, ela vibraria mais ou menos desse jeitão. Eu vou roubar aqui. Pronto. Tá aqui, ó. Ela vibrando no modo fundamental. Lembre-se que no modo fundamental para a corda, ela tem um nó de um lado, um nó do outro e o ventre fechado aqui no meio. Beleza? Isso representa o comprimento da corda, que ele deu, né? O comprimento da corda aí, ele fala que vale 50 centímetros, ou equivalente a meio metro. Bom, para a gente achar a frequência, nós vamos fazer isso daqui, ó. V é igual lambda vezes F. Perceba, lembra que eu falei cordas tem um pouquinho mais de trabalho? Por quê? Porque para achar a velocidade, ele vai depender da equação de Taylor, ou lei de Taylor, né? Essa equação de Taylor fala para nós que a velocidade de propagação de uma onda em uma corda é a raiz da força tensora dividido pela densidade linear. Então, isso aqui vai ficar raiz da tração que ele deu aqui, ó, a intensidade da tração é 10 newtons, dividido pela densidade linear, que é 1 vezes 10 a menos 5. A gente pode pôr já direto o 10 a menos 5. Vamos fazer a continha aqui? Esse 10 a menos 5 passando para o numerador, é só trocar o sinal de expoente, ficaria 10 a quinta. 10 a 1 que já tem lá, dá um total de 10 a sexta. Raiz quadrada desse 10 a sexta é só pegar o expoente e dividir pelo índice da raiz, que é 2. Então, 10 a sexta divide o expoente por 2, vai ficar 10 a terceira metros por segundo, ou o equivalente a 1.000 metros por segundo. Então, a partir da equação de Taylor, nós achamos a velocidade com que a onda se propaga nessa corda, segundo as condições que ele deu para nós aí, certo? Agora, como ela vibra no modo fundamental, como é que eu faço para achar o lambda? É simples. Quantos gomos nós temos aqui? Ó? Um gomo, na verdade? E eu sei que um gomo... eu sei que um gomo equivale a 1 lambda sobre 2. Isso é igual ao comprimento da corda, que vale 50 centímetros. Esse 2 passa multiplicando, então a gente descobre que esse lambda vale 100 centímetros, ou, no sistema internacional, o equivalente a 1 metro. Agora ficou fácil, né? A velocidade com que a onda se propaga nessa corda vale 1.000, o lambda vale 1 e a frequência é o que nós queremos. Portanto, a gente descobre que essa frequência de vibração, que é no modo fundamental, é a frequência no primeiro harmônico. Ela vale 1.000 Hz para nós, o que dá como correta a nossa alternativa C. Ah, não, tem vírgula, perdão. Alternativa D. Fechou, meninos?
E a última, para finalizar, prometo, é a última, tá? Essa última eu lembro de onde é, as outras eu não lembro as faculdades que são, tá? Porque eu acabei cortando ali, mas essa daqui é do ITA para vocês. Olha só que bacana. São de 100 Hz e 125 Hz, respectivamente, as frequências de duas harmônicas adjacentes de uma onda estacionária no trecho horizontal de um cabo esticado de comprimento 2 metros e densidade linear de massa igual a 10 gramas por metro. Já vou mexer nessa densidade linear, ó. A densidade linear, ele falou que vale 10 gramas por metro. Percebo que em cima está em grama, então eu vou passar para quilograma. É só multiplicar por 10 a menos 3, que já fica em quilograma por metro. 10 com 10 a menos 3, a gente pode falar que essa densidade linear vale 10 a menos 2 quilograma por metro. Fechou? Considerando a aceleração da gravidade 10 metros por segundo a cada segundo, a massa do bloco suspenso deve ser de... Bom, meninos, olha só que bacana. Aqui, nós sabemos que nós temos a força peso puxando esse bloquinho para baixo. Peso, lembrando, é a massa vezes a gravidade. Quem não deixa o bloco cair é a tração nessa corda. Essa corda está tracionada. Esse bloco puxa o fio preso à parede não vem e esse fio é tracionado. E é essa tração que permite que a corda entre esse ponto aqui, ó, e esse ponto, que ela possa vibrar nessa posição aí. Mas, peão, quais são essas harmônicas adjacentes? Ele não falou qual é o harmônico, o 100 Hz e o 125. Eu não sei se é o terceiro e o quarto, o quinto, o 11º e o 12º. Nós sabemos que são uma em consequência de seguida da outra, mas quais harmônicos são? Meninos, você até pode montar a equação para trabalhar, tá? Chama o 100 Hz para o harmônico N, o 125 já é subsequente a ele, é o harmônico N mais 1. E aí você monta a equação, tem que trabalhar com aquela equaçãozinha que eu falei para vocês, ou jogar uma equação dentro da outra, V lambda F, junto com a equação da fundamental, que aí chega nessa equação, tá? Mas aí você monta um sistema, dá um pouco de trabalho. Lembra de uma informação que eu passei para vocês? Sempre que você tem em corda e tubo aberto, tá? Só o tubo fechado você tem que tomar um pouco de cuidado. Mas sempre que você tem duas frequências seguidas uma da outra, a variação da frequência de uma para outra é exatamente a variação da fundamental. 100 para 125, opa, pera lá, significa que a frequência fundamental com certeza vale 25 Hz. E o melhor, né? Se a fundamental vale 25 Hz, significa que aqui o 100 Hz é 4 vezes 25. Então, esse é o quarto harmônico, portanto, essa seria o quinto harmônico para nós, certo ou não? Só que agora, você pode escolher com qual harmônico você quer trabalhar. O quarto, o quinto ou com o primeiro harmônico. Sabe por quê? Lembra que a velocidade de propagação de uma onda em uma corda, ela depende da tração na corda e da densidade linear dessa corda? A tração não vai mudar, independente de qual a frequência que você põe a corda para vibrar, porque ela depende do bloco do peso ali, da massa do peso, do bloquinho. E depende da densidade linear da corda, que é o comprimento, a massa dividido pelo comprimento. Isso também não muda. Então, meninos, essa velocidade é a mesma. Se você trabalhar no quarto harmônico, no quinto harmônico ou no primeiro harmônico, tanto faz. Portanto, eu vou escolher trabalhar no primeiro harmônico. Olha que bacana, eu vou colocar aqui ela vibrando no modo primeiro harmônico. E só entre esses dois pontos, porque aí o fio dobra ali na roldana, né? É como se você estivesse colocando o dedo no violão e diminuindo o comprimento. Então, é só aquele pedaço que vibra para nós. Espera lá. Vamos por partes, então. Eu estou percebendo que aqui eu tenho um gomo. Se eu tenho um gomo, eu tenho 1 vezes lambda sobre 2. E isso é igual ao comprimento desse fio que ele garantiu no texto, que vale 2 metros. Portanto, lambda ele vale 4 metros. Fechou? Não. Isso pensando no modo fundamental. Pensando no modo fundamental, então, nós estamos trabalhando com a frequência fundamental, 25 Hz. Vamos jogar no V lambda F, ó. V lambda F. A velocidade vai ser o lambda, que vale 4 metros, vezes a frequência fundamental, que vale 25 Hz. Portanto, a gente descobre aí que a velocidade vale 100 metros por segundo. Se você quiser em casa agora tentar trabalhar com o quarto harmônico, tenta aí. Chama, pede teu colega trabalhar com o quinto. Vocês vão comparar, vocês vão chegar no mesmo valor de velocidade, tá? No mesmo valor. O que vai mudar? Como você vibra mais rápido, a frequência aumenta, mas o comprimento de onda vai ficando menor, proporcional, de forma que a velocidade, como não muda o meio, a velocidade é a mesma, 100 metros por segundo. Então agora nós vamos jogar lá na equação de Taylor. Olha que bonitinho. A velocidade aqui vale 100
raiz quadrada da força tensora, a tração é o que eu quero, porque a hora que eu achar a tração aqui, eu sei que a tração equilibra com o peso, eu achei o peso e achamos a massa, né? E a densidade linear nós calculamos aqui, ó, vale 10 a menos 2. Bom, eu vou elevar esse lado ao quadrado e para manter a igualdade, tudo que a gente faz de um lado, a gente também tem que fazer do outro lado. Então aqui eu vou elevar esse lado ao quadrado. Aqui vai cortar o quadrado com a raiz. Do lado esquerdo, o 100 é como se fosse um 10 ao quadrado, não é verdade? 10 ao quadrado elevado ao quadrado fica 10 à quarta. É igual a tração dividido por 10 a menos 2. Esse 10 a menos 2 passa para o outro lado multiplicando. Perceba que eu não estou trocando ele do numerador para o denominador, tá? Então não tem que trocar o sinal de expoente. Eu estou passando ele multiplicando para o outro lado. 10 à quarta vezes 10 a menos 2 sobra 10 ao quadrado, que equivale a 100 newtons. Portanto, meninos, se a tração vale 100 newtons e ela equilibra o peso, significa que esse peso também vale 100 newtons. Então, ó, peso é massa vezes a gravidade. Se o peso vale 100 newtons e a gravidade vale 10, a gente descobre que a massa desse bloquinho vale 10 quilogramas para nós. Fechou, senhores? Espero ter ajudado vocês aí. Espero que tenha ficado claro como dá para trabalhar de forma simples, tá? Com cordas e tubos sonoros. Principalmente tubo, tá? Por isso, pelo motivo da velocidade, certo? A corda é que vocês têm que lembrar dessa equação de Taylor, de vez em quando trabalhar com ela aí. Belezinha? Grande abraço a todos e até mais. A gente se vê semana que vem aí. Abraço.